Olá, muito bem-vindos à aula do professor Jair. Dessa vez vamos falar sobre reforma protestante. E você já deve ter assistido os vídeos sobre feudalismo. Eu sugiro mais especificamente a parte um, que trata ali do crescimento do cristianismo e de como a Igreja Católica se virou ali no início das invasões bárbaras até a criação do Sacro Império Romano Germânico e a divisão, né, do Império Romano do Oriente e do Ocidente, assim como a divisão na chefia da Igreja. E o vídeo sobre feudalismo, parte 3, que narra o avanço dos árabes pelo Oriente e pelo Ocidente, colocando aí a Igreja Católica em xeque, bem como o rompimento da Igreja Católica sediada em Roma com a Igreja de Constantinopla, dando origem ao que a gente chama de cisma do Oriente e o surgimento do cristianismo ortodoxo. Dito isso, vamos ao nosso assunto de hoje, a Reforma Protestante. Nós começamos ali retomando alguma coisinha sobre o cristianismo. Nós já estudamos, você já sabe, o cristianismo surge aqui nessa região do atual Oriente Médio, a região onde fica Jerusalém, onde hoje é Israel, e com a morte de Cristo, seus discípulos espalham suas ideias pelo Império Romano. De início, o cristianismo é perseguido. E aqui nós vemos, nesse texto curto, como foi a relação do Império Romano com o cristianismo, desde a perseguição no começo aí do século IV até a liberdade de culto ou a definição da religião cristã católica como a única religião permitida no Império Romano, proibindo-se a religião antiga de vários deuses, politeísta, que é chamada então de pagã. Deem uma pausa no vídeo, verifiquem esses três textos. O primeiro, relacionado à perseguição dos cristãos. O segundo texto, a permissão para que os cristãos pudessem ter a sua religião. E, por fim, esse édito do imperador romano proibindo os cultos das religiões antigas politeístas que existiam romanos, mantendo apenas a religião católica. Com a invasão dos povos bárbaros, o Império Romano do Ocidente deixou de existir. O Império Romano do Oriente permaneceu cristão. Nessa invasão, a cidade de Roma, que era sede do Império e sede da Igreja Católica, se viu atacada pelos ostrogodos aqui, mas também os vândalos saquearam, os alanos também saquearam, e aí Roma perdeu a importância que tinha na época do Império, houve época que virou praticamente um vilarejo, e dessa forma, Constantinopla se torna a principal sede do cristianismo na Europa. Esses povos bárbaros, eles vinham também com sua própria religião, também com seus deuses, também eram politeístas, porém, por conveniência da Igreja Católica, por conveniência também desses povos bárbaros, começou a haver um processo de conversão dos povos germânicos, dos povos bárbaros, ao catolicismo. Alguns porque realmente gostaram da nova religião e outros porque viam um componente político aí. O primeiro rei bárbaro a se converter foi Clovis, aqui do Reino dos Francos, e ao se converter ao cristianismo, ele faz uma espécie de aliança com Roma, com a Igreja Católica, e passa a ser reconhecido como uma espécie de continuador do Império Romano, que é uma coisa importante. Muitas vezes a gente acaba achando que os povos bárbaros, que todos os povos bárbaros queriam destruir o Império Romano, quando na verdade nós temos alguns, em especial aqui os ostrogodos, os próprios francos, tentando se colocar como continuadores do Império Romano. É como se tivesse caído a dinastia dos antigos imperadores romanos
e viesse uma nova dinastia ainda imperial romana. O pessoal do Império Romano do Oriente não via isso com bons olhos, porque para eles eram a continuidade do antigo Império Romano e esses eram povos atrasados, bárbaros, segundo a visão deles. Daí a importância para muitos reis bárbaros de se converter ao cristianismo, fazer essa aliança, ter esse reconhecimento com a Igreja Católica aqui de Roma, porque isso significaria para eles ser reconhecidos como continuadores ali do Império Romano. Quando o rei Franco se converte ao catolicismo, ao cristianismo, todos os seus súditos devem seguir a religião deles. Isso era uma tradição dos francos e de outros povos bárbaros. Porém, nós sabemos que nem sempre é assim, principalmente quando se é adulto. As pessoas não saem trocando de religião ou de deuses porque o governo manda. Muita gente continuou tendo várias práticas religiosas antigas, mesmo os deuses antigos lá dos romanos, no caso aqui, duas deusas, ou algumas cerimônias que valorizavam principalmente elementos da natureza, muitos continuaram fazendo isso. E a Igreja Católica, aqui a gente está falando do século VI, ou seja, pouco tempo depois da queda do Império Romano, que foi no século V, no século V. E nós vemos a Igreja Católica com essa ideia de converter as pessoas que, por acaso, ainda permanecessem fiéis às antigas religiões. Vimos então que a Igreja Católica do Oriente não via com bons olhos essa conversão aqui, porque considerar essa evangelização dos povos bárbaros do lado de cá, considerar que eles eram agora essa continuidade do antigo Império Romano, seria voltar a dar poder para Roma. E não era bem isso que os patriarcas aqui de Constantinopla e os imperadores do Império Romano do Oriente desejavam. Nós vimos nas videoaulas sobre feudalismo, mais especificamente na parte 3, o cisma do Oriente, ou seja, quando a Igreja Católica se desmembrou em duas. A Igreja de Constantinopla não aceitava mais a intromissão e o comando da Igreja de Roma. Por essa razão, se separaram e o lado oriental se torna, então, a Igreja Ortodoxa. Do lado ocidental, apesar dos reis francos terem se convertido ao cristianismo, a Igreja Católica continuou o processo de evangelização, enviando missionários para converter as pessoas pelo amor ou pela dor. Então, era muito comum a crítica que a Igreja Católica fazia às práticas anteriores das religiões anteriores, como nós vimos neste texto aqui. E ao longo do feudalismo, na medida em que a Igreja Católica ganhava cada vez mais influência e mais poder na Europa Ocidental, mais e mais crescia a pressão dela sobre quem pensava diferente, quem não concordava com as ideias católicas. E aí nós tínhamos, inclusive, para casos mais graves e mais sérios, os chamados autos de fé, como mostra essa imagem aqui de algumas pessoas sendo queimadas vivas. Ou essa imagem que representa um auto de fé em Lisboa, capital de Portugal. Dê uma pausa para ler essa reportagem sobre bruxaria, que saiu na revista Super Interessante de dezembro de 2007, e de como essas pessoas, essas mulheres, eram consideradas como bruxas, feiticeiras e perseguidas pelo catolicismo na Europa Ocidental. Enquanto havia esse processo de consolidação do cristianismo no lado ocidental, convertendo os povos bárbaros que vinham chegando, os árabes vinham avançando sobre o território cristão, pelo lado oriental, atacando o Império Bizantino, e pelo lado ocidental, ocupando a Península Ibérica e tentando chegar até
o reino dos francos. Foram barrados aqui na divisa da atual Espanha com a atual França, né, o território dos antigos visigodos e dos francos, e ficaram na Península Ibérica por séculos. Esse avanço dos árabes muçulmanos fez crescer o temor da Igreja de Roma, assim como da Igreja de Constantinopla, de que perdessem fiéis por aqui. Como vimos, a Igreja Católica, ela não estava pegando uma população que não tinha religião. Havia povos com religiões anteriores, politeístas ou que tinha outras crenças. Então, não foi por acaso que ao longo da história medieval, vários movimentos contestatórios surgiram dentro da igreja mesmo, algumas criticando dogmas, como por exemplo, a ideia de que Cristo seria um humano, um homem, como qualquer outra pessoa, ou um ser divino, ou a questão da virgindade da mãe de Cristo, Maria, ou, por exemplo, o culto a imagens. Havia também aqueles que questionavam a política, a intromissão do Papa nos assuntos de política, no vínculo com os reinos dos bárbaros. Vale destacar que a Igreja via uma importância muito grande nisso como forma de garantir a existência da religião. Se a Igreja Católica ficasse só na questão espiritual, ela corria o risco de desaparecer, fazendo frente, então, a esses reis que vinham chegando ali dos povos germânicos. E havia também muita contestação em relação à postura do clero católico, tanto ao baixo clero quanto ao alto clero, e coisas ligadas à vida mundana ou abusos de poder. Aqui nós vemos um mapa da Europa com movimentos contestatórios. Aqui nós temos, por exemplo, a luta do Reino de Leão e de Portugal para expulsar os muçulmanos aqui da Península Ibérica. O mapa não trata da briga aqui no Oriente, mas trata aqui dos movimentos chamados de heréticos, que eram aqueles movimentos que questionavam a Igreja Católica. Aqui, por exemplo, nós temos dois desses movimentos, né? Os chamados valdenses e albigenses. Por causa desses dois movimentos é que a Igreja Católica vai criar o Tribunal do Santo Ofício, o Tribunal da Inquisição, que visava torturar, perseguir pessoas que pensassem diferente ali, que fossem consideradas hereges, e a partir daí garantir, manter a supremacia da Igreja Católica perante a cristandade. Mesmo dentro do cristianismo surgiam movimentos pregando uma mudança de postura. Na medida em que crescia a força da Igreja Católica, crescia também a riqueza dos papas, dos cardeais, dos bispos. E aí a Igreja Católica não viu com bons olhos, por exemplo, movimentos que colocavam um retorno aí, a necessidade de um retorno àquela postura de simplicidade, de humildade, como foi o caso dos franciscanos, né, seguidores de Francisco de Assis, que chegou a ser censurado pelo Papa e correu o risco, inclusive, de ser considerado herege. Observem aqui em relação à postura do clero, este texto da época medieval, que é uma crítica à postura dos padres, dos bispos da Igreja Católica, segundo esse texto, mais preocupados com questões mundanas do que questões espirituais. Certos abusos também eram questionados, como, por exemplo, a venda de relíquias religiosas. Muita gente acreditava que a Igreja Católica estava cada vez mais, ao longo do feudalismo, se preocupando com bens materiais, com a questão financeira e menos com questões espirituais. E um exemplo disso foi lá para o final do feudalismo, lá por volta do século XV, início do século XVI, e tem muito a ver com a escolha dos papas e com o que foi acontecendo
em relação à postura de alguns papas e causava escândalo à família dos Borgias, que era uma família muito importante ali da Itália. Na verdade, tinha origem na Espanha, né, mas se estabeleceu ali em Roma. E dessa família saíram 3 papas. E todo um jogo de intrigas, todo um jogo de vendas de cargos, de amantes, de assassinatos, que escandalizava as pessoas que tinham acesso a essas informações. Dando uma pausa no vídeo, você vai conseguir ler com mais calma. Observe esse texto do jornal Folha de São Paulo, algumas escolhas de papas que foram tanto quanto escandalosas. Vou ampliar o texto aqui, você dá uma pausa no vídeo. Nesse caso do século X, este caso do século XI, este também do século XI, e esses 2 casos aqui da época do Renascimento, da época da Reforma Protestante, que escandalizaram a comunidade católica. Muita gente de dentro da igreja não gostava dessa postura. Esse caso do Frei Jerônimo de Savonarola chegou a governar a cidade de Florença, um dos centros do Renascimento, na época de maior questionamento da Igreja Católica, porém, ele acaba sendo preso, foi torturado e queimado em praça pública. Ele queria o retorno de uma sociedade mais religiosa, puritana, enquanto que os papas tinham uma vida muito mais voltada para o pecado. Eu citei agora o Renascimento Cultural e a Renascença, e esse movimento era uma mudança na mentalidade medieval. As pessoas, principalmente na Itália, onde o feudalismo não foi tão marcante, tão forte, as pessoas estavam abandonando uma visão mais voltada ao teocentrismo e adotando uma visão de mundo antropocêntrica, humanista, colocando o ser humano em primeiro lugar. E, nesse sentido, a Igreja Católica perdia primazia na explicação da vida, do mundo e, inclusive, da política, dos costumes. Essa nova visão de mundo era essencialmente vinculada à burguesia e principalmente forte nas cidades italianas, nas cidades comerciais italianas, como essas aqui, mais ao litoral que a gente vê. Tanto é que o renascimento cultural ele foi bastante forte na Itália e nessa região aqui chamada de Flandres. Quando você estuda o Renascimento e vai verificar os pintores, os escultores renascentistas, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, todos eles aqui dessa região norte da Itália, justamente a área com comércio mais desenvolvido. E você tem alguns outros pintores, escritores da época do Renascimento, dessa área aqui também da atual Holanda, Inglaterra. Essa nova visão de mundo mais racional, mais voltada ao ser humano, vai colocando em dúvida várias ideias que a Igreja Católica defendia. E nós temos alguns questionamentos, como, por exemplo, a ideia que vinha lá do grego Ptolomeu, lá da Grécia Antiga, a teoria geocêntrica, segundo a qual a Terra é o centro do universo e os astros, o Sol, a Lua, as estrelas girariam em torno da Terra. A Igreja Católica defendia essa ideia porque é o que diz a Bíblia, é o que está lá no livro do Gênesis. Quando você abre o livro do Gênesis, vai estar dizendo que Deus criou a vida aqui na Terra, criou a Terra e depois criou 2 luzeiros, né? Ou seja, 2 astros que teriam a função de, iluminar a Terra durante o dia, que seria o Sol, e a Lua iluminando a noite. Essa tese geocêntrica era defendida pela Igreja, porém, com o avanço dessa concepção de mundo mais racional, as pessoas buscando explicações mais voltadas para a observação da natureza,
temos o Nicolau Copérnico, polonês, astrônomo, que vai defender a teoria heliocêntrica. Segundo ele, a Terra gira em torno do Sol e a Lua também gira em torno do Sol e os planetas girando em torno do Sol. Isso foi revolucionário para a época porque a Igreja Católica estava sendo colocada em xeque. Afinal de contas, se aceitassem que a ideia de Copérnico estava correta, era a mesma coisa de dizer que o livro do Gênesis estava errado, que a Bíblia estava errada, porque a Bíblia é bem clara quando diz que o Sol e a Lua foram criados apenas para iluminar a Terra. Hoje nós sabemos que a Lua ela não tem luz própria, ela reflete a luz do Sol. Mas hoje em dia as pessoas não questionam a Bíblia por causa disso. Esse era um medo que a Igreja Católica tinha na época, de que as pessoas passassem a duvidar da Bíblia, que era passada, né, como a verdade absoluta e que toda verdade e conhecimento sobre o mundo estariam na Bíblia. Essa visão de mundo racional, científica, baseada no ser humano, colocando o ser humano em primeiro lugar, não era majoritária na Europa, né? Conforme eu disse a vocês, o Renascimento ele foi muito forte nas cidades comerciais, porém, nas cidades do interior, na região mais central da Europa, a visão de mundo teocêntrica ainda era muito forte. A Igreja Católica ainda tinha uma influência muito grande. Então, nós tínhamos essa situação ali naquela época, do século XV para o século XVI. Cresce cada vez mais o descontentamento em relação à igreja, em relação à riqueza da igreja, em relação a deixar de lado questões espirituais e estar mais preocupada com a política e com a riqueza, com dinheiro, com bens. E mais as pessoas se sentem à vontade para questionar a igreja. A gota d'água foram as chamadas indulgências. Vamos entender o que é isso. Observem esse texto aqui. Os diversos papas contratavam aqueles artistas da época do Renascimento para pintar, fazer esculturas ou projetar igrejas católicas no Vaticano e em outras cidades ali da Itália, e isso tudo era muito caro. Hoje, essas obras são patrimônio da humanidade. Tudo isso custava muito caro. A Igreja Católica bancava boa parte dessas obras, mas não era apenas a Igreja Católica que gastava esse dinheiro incentivando as artes renascentistas. Mas no nosso caso aqui, o que vale é falar especificamente da religião. Para conseguir esse dinheiro, a igreja contava com os feudos que ela tinha, contava com os dízimos que eram arrecadados das pessoas e, em 1515, o Papa criou as indulgências. Para que a gente entenda o que significa indulgência, vamos pensar aí em relação ao pecado. Para a Igreja Católica, se você comete um pecado, você pode ser perdoado desde que você se arrependa. Aí existe a confissão e o padre ele vai passar para você uma penitência e você deve cumprir aquela penitência. E se você realmente se arrependeu daquele pecado, Deus o perdoaria. A ideia de pagar pelo pecado acabou sendo levada ao pé da letra e a Igreja Católica criou a ideia de que você poderia comprar o perdão pelo seu pecado. Então, se você cometeu um determinado pecado, você ia se confessar, ao invés do padre dizer, por exemplo, que você deveria rezar 10 Pai Nossos e 20 Ave Marias, você poderia comprar uma indulgência e aquele seu pecado estava perdoado. E se você pecasse de novo, você compraria uma nova indulgência. O que estava por trás dessa ideia? A ideia de que a salvação da pessoa se dá não só pela fé, mas através das boas obras, das boas ações. A igreja sempre defendeu isso, de que se você é uma pessoa que tem fé em Deus e pratica boas ações,
Deus vai reconhecer essa sua postura e vai perdoá-lo. Então, uma boa ação, por exemplo, seria, com esse dinheiro, manter a igreja forte, fazer com que a igreja tivesse possibilidade de levar a palavra de Deus a mais e mais pessoas, templos maiores, mais ricos, que mostrassem toda a grandiosidade de Deus. Você contribuindo com isso, você estaria praticando uma boa ação. Acontece que nem todo mundo da igreja gostou dessa ideia. Por exemplo, esse padre do Sacro Império Romano Germânico, Martin Luther, ou Martinho Lutero. Ele era padre, ele não concordou com essa ideia, e 2 anos depois ele inicia um movimento questionando essa ideia das indulgências. Você deu uma pausa aí no texto para fazer a leitura, mas ele vai lá na porta da igreja onde ele vivia e pregou na porta da igreja as 95 teses, 95 ideias dele contrárias às ideias da Igreja Católica. Consta que Lutero, antes desse processo, chegou a visitar o Vaticano, chegou a visitar Roma e ficou escandalizado com os abusos, com as festas, com as orgias, com as amantes dos bispos e dos cardeais, tudo sob a conivência do Papa, o que deu mais ânimo para que ele se rebelasse contra a Igreja. Aqui nós temos, por exemplo, algumas dessas teses e questionamentos que ele fazia em relação à Igreja Católica. E ele vai propor, então, uma nova concepção de religião. Segundo ele, a salvação não deveria ser pelas boas ações, boas obras e pela fé, e apenas pela fé. A pessoa que tivesse fé em Deus e que seguisse a religião fielmente salvaria-se, porque Deus é bom e salvaria essa pessoa por sua fé. Uma outra coisa que ele vai propor e que vai romper com a Igreja Católica é a ideia da livre interpretação da Bíblia. Segundo ele, não é necessário que o Papa, bispos, arcebispos, cardeais e toda a hierarquia da Igreja Católica fosse necessária para interpretar a Bíblia para as pessoas. Ele defendia a ideia de que a Bíblia deveria ser popularizada. Ele, inclusive, vai traduzir a Bíblia para o alemão e vai defender a ideia, então, de que as pessoas podem interpretar livremente a Bíblia. E aí, aquilo que eu citei, era contra a ideia de se ter toda uma rede hierárquica do fiel até Deus. Então, do fiel para o padre, do padre para o bispo, arcebispo, cardeal, papa, para depois chegar em Deus. Ele discordava, ele acreditava que a relação deveria se dar entre o fiel e Deus diretamente. Segundo o Lutero, a Bíblia é que tinha a palavra principal e não toda a estrutura da igreja. Observe, por exemplo, essa imagem que coloca de um lado aqui os protestantes, a Bíblia muito mais representativa, muito mais pesada, muito mais importante do que a estrutura católica, do que o Papa. Observe aqui os símbolos do Papa, a chave de Pedro, né, a chave de São Pedro, aqui o chapéu do Papa, até um demônio puxando aqui, tentando colaborar com a Igreja Católica, mas não consegue, porque para esses protestantes a palavra de Deus na Bíblia seria muito mais forte. Essa ideia de livre interpretação da Bíblia abriu espaço para que mais e mais pessoas questionassem a Igreja Católica e defendessem outras ideias. Ficamos por aqui na nossa primeira aula sobre a Reforma Protestante. Na aula 2, veremos o calvinismo, que vem logo após ali o luteranismo, a reforma inglesa levada adiante por Henrique VIII,
a resposta da Igreja Católica ao movimento reformista, a Europa logo após a Reforma Protestante e a importante Guerra dos 30 Anos, que vai colocar de um lado católicos, do outro protestantes, e vai definir boa parte dos territórios dos países europeus ao longo dos próximos séculos. Aguardo você no próximo vídeo. Se você gostou, clica lá embaixo em curtir, clica lá em inscritos, clica no sininho para receber notificações e até a próxima.